Irmãos, para nossa meditação nessa noite, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 6. Nós leremos até o versículo 13. Romanos capítulo 9, do 6 ao 13. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanham. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos edifique. Irmãos, existem duas designações ou dois adjetivos que nós podemos dar à igreja. E nós já, em outros momentos aqui, nós já vimos sobre esses adjetivos. Nós podemos chamar a igreja do Senhor de igreja visível. E podemos chamar a igreja do Senhor de igreja invisível. A igreja visível, ela é importante. E a igreja invisível também é importante. Quando nós falamos de igreja visível, nós estamos falando do número de crentes que nós podemos ver, contar, saber quem são. Diante de mim e diante de cada um de nós está uma parte da igreja visível. A igreja invisível, porém, é a igreja que só Deus sabe exatamente quem são os seus membros, aqueles que fazem parte dela. A igreja visível é terrena. A igreja invisível, ela é celestial. Ela é espiritual. A igreja visível, ela é administrada por homens. Não falando aqui no sentido negativo, mas ela é administrada por aqueles que Deus chamou para fazerem isso. A igreja invisível, ela é administrada por Deus apenas. A igreja visível conta com a presença de salvos e não salvos. Isso não é novidade para nós. O próprio Senhor diz que no meio do trigo há joio. Mas na igreja invisível não existe joio, nem um grãozinho sequer. É só trigo, é só povo de Deus. A igreja visível tem o seu valor, mas o valor da igreja visível está fundamentado no valor da igreja invisível. O que eu quero dizer com isso é que igreja visível é importantíssima. Faz parte da nossa vida cristã. O Senhor nos chamou para fazermos parte dela. Mas ela só tem verdadeiro valor para nós, se nós também fizermos parte da igreja invisível do Senhor, do número dos salvos. O problema é que às vezes há maior preocupação com a igreja visível. Às vezes há uma preocupação de demonstrar ou de trazer alguém para dentro da igreja visível. E não há necessariamente a mesma preocupação de que todos façam parte da igreja invisível. Na semana passada, quando nós meditamos no versículo 1 ao versículo 5, nós falamos um pouco sobre isso. Que nós estamos satisfeitos com uma vida meramente religiosa, seja dos outros ou seja até mesmo a nossa.
Nós não estamos tão preocupados em ser parte da igreja invisível quanto estamos em fazer parte da igreja visível. Nós focamos em ser membro da igreja visível, colher os frutos da igreja visível, os benefícios de sermos membros da igreja visível, de exercer algum trabalho, serviço na igreja visível, e até mesmo o desejo de ver a igreja visível crescer, o que não é necessariamente errado. O problema é quando todas essas coisas também não são reais em relação à igreja invisível. É quando eu não estou tão preocupado em colher os benefícios de pertencer a Cristo, quanto eu estou de pertencer à igreja de Cristo. É quando eu desejo mais o crescimento da igreja visível do que eu desejo o crescimento da igreja invisível, do reino de Cristo. Mas, meus irmãos, o importante mesmo é a igreja invisível. Porque a igreja visível, ela pode ser conduzida por homens. Ela pode ser fomentada por homens. Ela pode até mesmo ter o seu crescimento produzido por homens. Mas a igreja invisível, só o Senhor tem controle sobre ela. Só o Senhor produz crescimento. Só o Senhor administra. Só o Senhor permite a entrada de alguém nela. E Ele não permite a saída de ninguém. A igreja invisível, ela é a coisa mais importante da nossa vida cristã. E ela tão somente tem que ser demonstrada na nossa filiação à igreja visível. Mas, meus irmãos, eu falo tudo isso porque até mesmo quando nós pensamos na nossa igreja visível, nós tentamos produzir muita coisa. Nós tentamos fazer muita coisa. Nós tentamos dar uma determinada cara a essa igreja. Tentamos conduzir essa igreja, mas nós esquecemos que é o Senhor que faz todas essas coisas. Que o verdadeiro povo de Deus, quem produz é Ele. Que o verdadeiro nascimento, o novo nascimento, quem tem poder para fazer é o Senhor. Nós esquecemos que quem conduz a igreja é o Senhor por meio da sua palavra, por meio do seu poder, e nós colocamos para a igreja os nossos próprios alvos e propósitos, quando nós esquecemos que a igreja existe para o propósito do próprio Deus, e não o nosso. E eu gostaria, meus irmãos, que nessa noite nós observássemos a importância de que o Senhor seja visto de fato como o Senhor da igreja, e que nós vejamos de fato como importante pertencermos ao verdadeiro povo de Deus, a igreja invisível, a igreja do Senhor, e não estarmos satisfeitos meramente em sermos membros de uma igreja, e não estarmos satisfeitos apenas em participar das cerimônias da igreja, mas pertencermos ao povo de Deus. E eu gostaria que, meditando nesse texto, nós observássemos que essa igreja só pode vir da mão de Deus. Só vem por causa da promessa de Deus. Só vem a partir do poder de Deus. E só vem para o propósito de Deus. A promessa de Deus, o poder de Deus e o propósito de Deus é aquilo que fundamenta o verdadeiro povo de Deus. Meus irmãos, Paulo responde a um problema com esse texto que nós lemos. Um problema que nós começamos a ver no versículo 1, que é a visão que se tinha de que Israel não era mais o povo de Deus. Israel tinha recebido de Deus coisas preciosíssimas, como nós vemos aí no versículo 4 e 5. Eles receberam a adoção de filhos, a glória de Deus, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles vieram os patriarcas e também o Cristo. Mas agora, Paulo diz que Israel não é o povo de Deus. Paulo diz que Israel está longe de Deus. E poderia muito facilmente surgir uma pergunta: mas então a promessa de Deus falhou? Porque Deus prometeu que de Israel viria o seu povo, que Israel era o povo de Deus, já que ele não é mais,
Será que a promessa falhou? Será que o plano de Deus falhou? Será que o pecado do povo de Israel foi maior do que a fidelidade de Deus em trazer a cabo a sua promessa? No entanto, Paulo vai mostrar que não houve falha de Deus. Na verdade, houve falha de compreensão de quem era de fato o povo de Deus. Houve falha na compreensão do que significava ser Israel de Deus. Havia Israel, o povo de Israel, mas havia também o Israel de Deus. Haviam os filhos de Abraão, mas havia a descendência de Abraão, aqueles escolhidos por Deus para formarem o povo de Deus. Israel existia enquanto nação, mas dentro da nação existia também o Israel, povo de Deus. Uma palavra ao qual Paulo dá significados diferentes. Aqui no versículo 6, quando Paulo diz assim, nem todos de Israel são de fato israelitas, o termo aqui é o mesmo. Ele está querendo dizer, nem todos de Israel são Israel. A mesma coisa que ele faz no capítulo 11, versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. A mesma palavra, com sentidos diferentes. Israel e Israel, mas um falando na nação, outro falando do povo de Deus. Do povo que poderia ser contado num censo, mas outro falando do número daqueles que confiavam em Deus. E filhos de Abraão, como Paulo vai dizer, nem todos os filhos são de fato a descendência de Abraão, porque filho não significa na Bíblia, na teologia, necessariamente descendente segundo a carne. João Batista falou isso lá em Lucas 3, quando ele estava exortando os fariseus, ele disse, das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, de onde não há vida, Deus pode trazer vida e trazer um povo para si. Lá em João capítulo 8, Jesus faz a mesma coisa, mostrando que filhos não são necessariamente os que provêm da mesma descendência, mas aquele que tem igualdade de caráter. É por isso que Jesus chama alguns filhos de Israel de filhos do diabo, porque eles não eram filhos de Deus. Eles tinham obras segundo as obras de Satanás. E é por isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7, que os filhos de fato não são os que vêm da descendência natural, mas aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. O sentido é espiritual. Meus irmãos, e isso não é uma novidade que Paulo traz aos romanos. Paulo não está trazendo um ensino novo. Quer dizer que não é somente o povo de Israel que é de fato o povo de Deus. E é interessante como ainda nos nossos dias existem igrejas e teólogos, e bons teólogos, que ainda esperam a restauração do povo de Israel, da nação de Israel, como o povo de Deus. Mas isso não há nada de novo nesse ensino de Paulo. Deus, lá em Gênesis 12, quando chama Abraão, já faz uma promessa para ele. Da sua descendência virá a bênção para todos os povos da terra. Ou o profeta Isaías diz, lá no capítulo 10, 22, que diz assim, ainda que os israelitas, o povo de Israel, seja como a areia do mar, é só o remanescente que será salvo. A promessa não está falhando, está continuando. Ou Oséias, capítulo 1, versículo 10, que diz que pessoas que não eram contadas como povo de Deus, seriam no determinado tempo chamados filhos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, nem tudo o que parece é. Nem todo mundo que parecia ser povo de Deus, era povo de Deus. Nem todo mundo que era circuncidado na carne, era circuncidado no coração. Nos nossos dias, nem tudo que parece é. Nem todo mundo que é igreja do Senhor. Nem todo mundo que recebeu sobre si o símbolo da purificação pelo batismo foi de fato purificado. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos estar satisfeitos com a aparência das coisas.
a começar de nós mesmos. Como eu sempre falo aqui, né? Não é para a gente olhar para o outro e pensar que ele é joio. É para nós olharmos para nós mesmos e questionar se nós somos de fato trigo ou joio. Nós não podemos nos satisfazer em sermos membros da igreja tão somente por uma tradição familiar, por uma concordância teológica. Nós temos que ser feito igreja pelo poder de Deus. Jesus lá em João capítulo 1, João no capítulo 1, versículo 13 diz que Deus deu poder de serem feitos filhos dele aqueles que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que João ali diz é que o povo de Deus não é formado por pessoas que nós podemos incluir por nós mesmos no povo de Deus. Pessoas que nós podemos convencer de que é uma coisa boa ser cristão. Mas pessoas que o próprio Deus convence pelo seu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o verdadeiro povo de Deus. E em primeiro lugar, meus irmãos, como eu falei anteriormente, o povo de Deus provém de Deus somente porque é resultado da promessa de Deus. O povo de Deus, a igreja invisível, o número dos salvos, todos aqueles que serão salvos no último dia, eles o serão porque Deus prometeu. Eu creio que Abraão, no dia da ressurreição, ele terá uma grande surpresa em ver o número dos filhos de Deus. Porque Hebreus vai nos dizer que Abraão morreu sem contemplar o resultado das promessas. Mas ele morreu na fé, ou seja, na certeza de que Deus ia cumprir. E a igreja existe como um resultado das promessas de Deus. Se Deus promete, ele é fiel para cumprir. Versículo 7, a segunda parte do versículo 7 e o versículo 8 diz assim: mas em Isaque será chamada, atenção a essa palavra, chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Meus irmãos, essa palavra chamada ou chamar é muito importante em todo esse contexto que nós já temos meditado há algumas semanas. Mostra um chamamento divino para ser parte do povo de Deus. No capítulo 8, versículo 28, nós já vimos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus para um propósito, ou segundo o seu propósito. No capítulo 8, versículo 30, Paulo fala mais uma vez que Deus justifica, Deus elege tudo, aqueles que ele chamou. Aqueles que pelo seu poder ele traz para junto de si para serem povo seu. No versículo 12 do capítulo 9, nós vemos que o chamado não é segundo as obras. Olha lá, quando Paulo diz, aquele é o propósito daquele que chama. E aí ele vai falar de Esaú e Jacó, mostrando que não é por obras. Aliás, não versículo 12, versículo 11. Não é por obras, mas pelo propósito daquele que chama. E ainda no versículo 24 e 25 do mesmo capítulo 9, citando Oséias capítulo 1, Paulo vai dizer que aqueles que eram chamados pelos outros de ímpios, gentios, pagãos, seriam chamados pelo próprio Deus, meu povo. Ou seja, ser chamado significa ser convocado pelo próprio Deus para fazer parte do seu povo. Mas esses que são chamados, eles o são por causa da promessa de Deus. E é por isso que Paulo cita Gênesis capítulo 21, quando ele diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, assim como foi com Isaque, e por meio dele, da sua descendência, Deus chamaria todos aqueles que lhe pertencem. E meus irmãos, isso se torna de muito maior sentido, justamente quando nós vamos lá em Gênesis 21, onde Paulo está citando. Abra sua Bíblia em Gênesis 21.
Gênesis 21, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. O que está acontecendo aqui e que Paulo traz todo esse contexto lá em Romanos? Nós bem sabemos da história, mas podemos resumi-la. Abraão não tinha filhos, Deus havia dado a ele a promessa de ter um filho, mas Abraão ficou meio impaciente com a promessa, e Sara e Abraão tentaram ali um jeitinho de fazer por eles mesmos um povo para Deus, como se Deus precisasse da ajuda. Então Sara toma sua serva Agar e ela concebe de Abraão. Mas Deus diz a Abraão: não é assim, Abraão. É de você e de Sara. E então começa a dar um problema ali, e Sara fala com Abraão para mandar embora a serva e o filho. E Abraão se vê pesaroso por mandar embora o seu filho. Mas Deus fala com Abraão: não se preocupe, eu vou abençoar Ismael, eu vou fazer dele um povo poderoso. Mas olha só, Deus nunca falou que ia fazer dele povo de Deus. Deus nunca falou assim: eu vou fazer de Ismael também meu povo. Ele nunca falou isso. Porque Ismael era fruto do pensamento, do esforço e da ideia de Abraão. Mas da ideia, do esforço e da promessa de Deus era Isaque. Então Deus diz: manda esse filho embora. Eu vou cuidar dele, mas o meu compromisso é com Isaque. Ele é que eu prometi. Ele é que veio por meio de mim. E ele será o meu povo. Deus faz isso, Deus então cria um padrão no sentido de que os filhos não são aqueles da descendência natural, mas os filhos de Deus são aqueles que vêm por meio da promessa de Deus. E se Deus promete, Ele cumpre. Aquele que promete dar um povo é aquele que de fato traz um povo para o próprio Deus, à parte de toda tentativa humana. A parte de todo jeito que Abraão tentou dar, Deus trouxe aquilo que ele prometeu que ele traria. Portanto, nem todos de Israel eram de fato Israel de Deus, nem todos os filhos de Abraão eram filhos de Deus, porque muitos vieram de maneira natural, por geração natural, mas por promessa, pela palavra do próprio Deus, não foram todos. Apenas aqueles que o Senhor prometeu dar a Abraão. Portanto, meus irmãos, o esforço humano não tem condições de trazer a Deus um povo. Eu não estou falando que nós não devemos então pregar o Evangelho, não é isso. Mas nós devemos, em primeiro lugar, abandonar todas as tentativas humanas de fazer um povo para Deus. Nós não podemos ceder ao pragmatismo da nossa época, daquelas coisas que funcionam para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, porque, meus irmãos, fazer encher esses bancos aqui é fácil, não é difícil. Basta que nós abandonemos o Evangelho, basta que nós abandonemos os nossos princípios e façamos coisas, essa expressão nem é usada hoje mais, né? Do arco da velha. Eu nem sei de onde vem essa expressão e o que significa. Mas podemos fazer as coisas que fogem às Escrituras e ao bom senso, mas nós conseguimos encher a igreja. Nós podemos andar na criatividade que muitos pastores têm. Nós podemos dar aqui mensagens de autoajuda que os irmãos vão sair daqui chorando, assim: ai, como Deus me ama. Mesmo com o meu pecado, mesmo eu vivendo no lamaçal. Ah, como Deus é bonzinho comigo. Nós podemos fazer show aqui, todo domingo. Contratar bons músicos. Não que os daqui não sejam bons, mas músicos profissionais, para fazer aquele show. Fazer aquilo que agrada aos olhos e aos ouvidos. Nós podemos fazer como igrejas fizeram alguns anos atrás. A gente pode até montar um octógono aqui na frente, e aí antes do culto a gente faz uma disputa de UFC aqui. Ah, mas vai lotar a igreja. Mas nós conseguimos produzir membros, mas nós não conseguimos produzir povo de Deus. Nós não conseguimos produzir novo nascimento.
nós não conseguimos produzir filhos de Deus, porque isso Deus traz a partir da sua promessa. Aqueles que Ele prometeu trazer, aqueles que Ele sabe que pertencem a Ele, aqueles que Ele mesmo chama, e não aqueles que são chamados por nós. Meus irmãos, isso significa, se de maneira negativa, significa não ir atrás de outras coisas. De maneira positiva, significa que nós devemos continuamente pregar o Evangelho. Porque é pelo Evangelho que Deus chama o seu povo. Inclusive pregar o Evangelho para crentes. Existe uma crítica muito grande à igreja, dizendo que a igreja fica pregando o Evangelho para crente. Mas está certo. Quantos de nós aqui, meus irmãos, se converteram assentados no banco de uma igreja que já frequentava há anos? Devemos continuar pregando o Evangelho para crentes, porque é por meio do Evangelho que Deus chama o seu povo. Ele não tem compromisso com nenhuma outra mensagem, a não ser a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos pregar o Evangelho aos filhos dos crentes, porque eles não são crentes tão somente por terem recebido o batismo. Eles não passaram pelo novo nascimento somente por serem filhos de pessoas que passaram pelo novo nascimento. Mas eles precisam experimentar o novo nascimento. E além disso, nós precisamos reconhecer se somos filhos da carne ou filhos da promessa. Isso significa reconhecer se nós somos meramente membros da igreja visível, ou se nós temos também o nosso nome arrolado no rol da igreja invisível, escrito pelo sangue de Cristo. Então, meus irmãos, a igreja vem por meio da promessa de Deus. Mas vem de Deus porque também só vem pelo poder de Deus. Nós não conseguimos produzir. Até não é por faltar vontade, não, porque vontade nós temos. Se nós pudéssemos, nós abríamos a cabeça de todo mundo, colocaríamos a verdade do Evangelho lá, fecharíamos para não sair nunca mais. Vontade é que não nos falta. Mas nos falta o poder. Nos falta capacidade de fazer isso. Mas a Deus não falta esse poder. O versículo 9 e 10 diz: porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Alguns termos aqui são importantes no ensino de Paulo. Virei, terá, conceber. Paulo está citando Gênesis capítulo 18. Eu vou apenas citar, nós não vamos ler só por causa do tempo. Mas Gênesis 18 é quando Deus fala com Abraão, que a descendência dele seria por meio de Sara. E que Sara, daí a 1 ano, estaria com um filho nos braços. E aí Sara ri, né? Sara, ouvindo isso, ela pensa assim: jamais isso vai acontecer. Vai faltar poder para isso acontecer, porque já passou a época, já foi, o que tinha para acontecer já aconteceu, não vai acontecer mais. Mas esse texto também é importante por causa de Rebeca. Porque se nós lembrarmos o que há de comum entre as esposas dos 3 patriarcas, não todas, né, mas Sara, Rebeca e Raquel, é que elas eram estéreis. Ou seja, para vir uma descendência só por meio do poder de Deus. Os maridos podiam fazer o que quisessem, até mandrágora, mas não ia funcionar. Somente o poder de Deus. Mas é isso que Paulo está destacando aqui, que Deus prometeu: eu agirei, eu virei, e ela terá um filho. É como nós meditamos aqui, quando nós meditamos em Romanos capítulo 4. Volte um pouquinho aí as páginas de Romanos, lá no capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Eu não sei quantos irmãos aqui vão lembrar, quando eu preguei esse texto, que a nossa tradução, infelizmente, ela tentou amenizar algo que não deveria ter amenizado. Porque quando fala do corpo amortecido, o que o texto está dizendo é que Abraão via o seu corpo morrendo.
Ele via que a sua vitalidade estava morrendo. Só que esse termo traduzido por idade avançada de Sara, se os irmãos que tiverem uma Bíblia revista e corrigida em casa olharem lá, o que o termo está dizendo é, e o ventre morto de Sara. Ou seja, Abraão estava morrendo, mas Sara já estava morta. O ventre dela era impossível sair vida dali. E esse é o poder que Paulo está trazendo à memória dos crentes de Roma. Ele está dizendo, só Deus pode trazer vida de onde há morte. Então, se do ventre de Sara e do ventre de Rebeca havia morte, Deus tem o poder para trazer vida dali. E lá no capítulo 4, Paulo vai dizer que esse é o modelo da fé que o crente tem. Ele tem a fé que Deus traz vida dentre os mortos, se referindo agora a Jesus. Então, a promessa era essa, que Deus fez. Eu tenho poder para fazer a descendência. Eu tenho poder para trazer vida dentre os mortos. E meus irmãos, é por isso que a realidade superficial ou temporal da igreja, das pessoas que fazem parte por crença ou algo em comum teologicamente, não são suficientes para nós. Porque a verdadeira igreja de Deus não vem de coesão teológica, aceitação intelectual, mas a verdadeira igreja de Deus vem por meio de vida sendo trazida da morte. E essa é a realidade de todos nós, originalmente, mortos, espiritualmente mortos nos nossos pecados. Não podemos olhar com pena, por exemplo, das crianças, achar que elas nascem salvas, e depois elas, há algum tempo, perdem a salvação e têm que reconquistá-la. Nascem mortas nos seus delitos, nos seus pecados. E se o Senhor não der vida a elas, permanecerão mortas. E nós não temos poder de dar vida a elas e a mais ninguém. Mas Deus tem. Deus detém nas suas mãos todo o poder de trazer vida dentre os mortos. É por isso que nós não podemos contribuir em nada para o aumento do povo de Deus. Nós pregamos o Evangelho porque é a ordenança que o Senhor nos deu. Mas é Ele que chama, é Ele que dá vida, é Ele que ressuscita, é Ele que traz. Mas quando Ele traz também, quando Ele dá vida, é para sempre. É vida eterna. É uma vida que não acaba. É algo que não tem fim. Para todo sempre. E esse vida para todo sempre é, por fim, em terceiro lugar, o propósito de Deus. Só Deus traz o seu povo à existência porque foi Ele que prometeu, porque é Ele que tem poder e Ele é que detém o propósito nas mãos de fazer todas essas coisas. Versículo 11 a 13 diz assim, falando agora de Rebeca ter gerado Jacó e Esaú. E não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui também a tradução deu uma amenizada, porque é desprezei a Esaú. Meus irmãos, bem ou mal? Aqui está aquilo que com os nossos olhos nós observamos para saber se alguém pertence ao Senhor ou não. Nós olhamos a vida de alguém, as palavras de alguém, tentamos aferir se aquela pessoa, pelo bem ou mal que pratica, pertence ao Senhor. É assim quando morre alguém que nós amamos muito e nós estamos na dúvida se a pessoa creu em Jesus mesmo ou não. Nós ficamos tentando assim pensar alguma manifestação de fé. Mas meus irmãos, Jacó e Esaú, muito antes de praticarem qualquer coisa, já tinham sido escolhidos por Deus. E Paulo diz isso justamente para deixar claro que não foi porque Jacó era mau e Esaú era mau também. Porque às vezes a gente olha achando que Esaú era bom, né? Não, Esaú era mau também. Desprezou as bênçãos de Deus e trocou por nada. Os dois eram maus.
Mas Deus não levou isso em conta. Graças a Deus por isso, senão nenhum de nós estaria aqui. O Senhor levou em consideração o seu propósito, aquilo que Ele queria fazer. E essas duas realidades são colocadas aqui por Paulo. Primeiro, quando ele cita Gênesis 25, 23, quando Deus diz a Rebeca que dentro do ventre dela haviam 2 povos. Mas Deus não estava falando do povo de Edom e do povo de Israel. Ele estava falando do povo de Deus e do povo do maligno. É por isso que Paulo cita Malaquias, capítulo 1, versículo 2, mostrando que a prova de amor que Deus dá ao seu povo é não fazer com ele aquilo que eles merecem, que é o desprezo, como ele fez a Esaú e a sua descendência. Porque o propósito de Deus é que por meio de Jacó, ele também chamasse o seu povo. Por meio de Jacó, ele chamasse Cristo, o descendente, do qual vem a verdadeira descendência. O propósito mostra claramente a diferença entre o Israel carnal ou temporal e o Israel espiritual. O texto mostra que, porque poderia haver a dúvida, tudo bem, Ismael e Isaque são filhos de mães diferentes, nasceram em tempos diferentes, mas Jacó e Esaú não, ao mesmo tempo, mesmo pai e mesma mãe, nasceram no mesmo dia, mas um pertencia ao propósito de Deus, outro não. E meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que é por isso que só Deus pode trazer alguém ao seu povo. Porque os nossos propósitos, eles são os mais diversos. Os nossos propósitos podem ser bons, de fato, mas muitas vezes podem não ser. Muitas vezes nós queremos que a nossa igreja cresça para ter um bom relatório no final do ano. Muitas vezes nós queremos que a nossa igreja cresça para que a cidade veja como a nossa igreja é vibrante, atuante. Levar o nome do presbiterianismo, o nome do pastor, sei lá o quê. Muitas vezes esse é o nosso propósito. Não sempre. Muitas vezes nós queremos mesmo é que as pessoas estejam unidas a Cristo e salvas. Mas Deus jamais vai correr o risco de ter um propósito equivocado. O propósito de Deus caminha segundo a sua sabedoria e segundo o seu decreto eterno, de ter um povo para a glória do seu nome. É o que Paulo diz no capítulo 8, versículo 28 a 30. Ele chamou um povo e ele justificou um povo para que esse povo seja a semelhança de Cristo, que é a semelhança de Deus. Ou seja, o propósito de Deus não é que nós sejamos presbiterianos. O propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo, para a glória de Deus, para que o nome dele seja bendito. Meus irmãos, pode ser que nós tenhamos os nossos olhos fitos na igreja visível. Mais uma vez, eu não estou de maneira alguma denegrindo a imagem e a importância da igreja visível. Mas ela não é suficiente. Ela deve ser tão somente uma expressão do nosso pertencimento à igreja invisível. E é pertencer ao Senhor que nós devemos desejar, almejar, sermos igreja do Senhor, sermos pessoas que pertencem ao Senhor. Nós devemos desejar ser igreja pensando na glória do Senhor. Nós devemos desejar sermos pessoas, crentes, pais, maridos ou esposas que pertencem ao Senhor e que manifestam a sua glória, que fazem isso não em honra ao nome desta igreja aqui, mas que fazem isso e que vivem em honra ao nome de Cristo. Porque a promessa de Deus a Abraão foi de que viria um descendente, por meio do qual viria bênção a todas as nações. O poder de Deus foi demonstrado para que esse descendente saísse da morte. E o propósito de Deus é que esse descendente fosse o primogênito de todos os seus irmãos. Tudo isso aponta para Jesus. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é o Filho de Deus. Ele é o povo de Deus. Ele é a igreja de Deus. E nós desfrutamos de todas essas realidades somente quando nós estamos unidos a Ele pela fé.
quando nós tomamos parte no seu corpo, quando nós nos tornamos um com ele, quando nós nascemos de novo pelo Espírito de Cristo, e nós agora somos parte do corpo do qual ele é o cabeça. Assim, nós somos membros tanto da igreja visível quanto da igreja invisível, que de fato é quem fundamenta a nossa vida na igreja visível. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê a graça, a bênção e o privilégio de pertencermos não só à igreja presbiteriana. Tem o seu valor pertencer à nossa igreja, mas é um valor limitado. Mas que o Senhor nos dê a graça, a bênção e o privilégio de pertencermos à igreja de Cristo, do qual ele é o cabeça e de onde o nosso nome nunca sairá. Ninguém pode apagar o nosso nome desse rol de membros. Amém? Vamos colocar.